Sejam bem-vindos a mais um Acadcast. Eu sou o Leonardo Godóis Eu sou o Tupã. e hoje a gente está aqui com o nosso cara da assessoria, o gerente de assessorias, o Marcos Evangelista. Oi, pessoal. Muito obrigado pela presença. Ó, Marcos, antes da gente começar a nossa conversa, aqui tem alguns recadinhos que a gente vai passar aqui, tá? O Porra. pessoal já está acostumado, é de praxe. Então, se você está assistindo a gente pelo YouTube, então só coloca aqui nos comentários o que você quer assistir no próximo Acadcast. Ativa o sininho também, porque quando tiver sempre um vídeo novo você vai ser notificado. E clica no gostei também, né? Aquele likezinho é sempre bom pra gente. Além do YouTube, tem também o Spotify, né? No Spotify, aquele podcast que você vai ouvir no caminho para o Na trabalho, rua, na na rua, tá chuva, correndo, na fazendo aquela fazenda. corrida ali, ó. Ouvir a gente aqui. E sempre quando é? 10 da manhã? Sempre quinta-feira, às 10 da manhã, tem episódio novo. Então, Aqui no grava muito podcast. bem isso aí. Quinta às 10, tamo aqui, tamo junto. Marcos, ó, recados foram dados, é isso. E Boa. agora, hoje a gente vai falar de um tema muito relevante para os corretores. É Relevante, muito curioso. bom. E até mesmo, assim, muita coisa que eu não entendo, eu entendo um pouquinho, converso às vezes diretamente com ele, mas gostaria de conhecer mais e agora a gente vai se Com aprofundar nesse certeza. tema, que para os Eu corretores é essencial. vou falar um backstage aqui que teve, tá? Já vou falar. Antes da gente conversar, a gente trocou ideia de por que a gente vai conversar hoje aqui. E o tema, que é de assessorias, que acho que foi até você que falou, tipo, tá, mas os corretores sabem o que que é assessorias? Aí alguém falou assim, não, é um tema comum para eles. Mas pra gente, não era. A gente, ixi, mas Pois é. tanto é que agora a gente tava conversando e tem muita coisa que a gente não sabe. Mas antes, vamos, calma, Vamos falar, não, a pausa, gente vai pausa. falar disso, a gente vai falar disso, mas antes a gente quer saber quem é o Marcos, quem é você? Conta um pouco da sua Boa. história, sua experiência. Isso aí. Oi, pessoal, boa tarde. Eu sou o Marcos Evangelista. Uhum. Estou no mercado de seguros há um bom tempo. Comecei com 14 anos, em uma grande seguradora aí do mercado. Fiquei 14 anos, então tive uma jornada aí de office boy, auxiliar Galgou financeiro, tudo, assim, né? exército, cara. E aí é legal que quando eu fui pro exército, eu fiquei afastado um ano Uhum. do trabalho. E aí, os 3 primeiros meses, todo mundo é soldado igual, aprende todas as lições para ir para a guerra mesmo. Então, isso é muito curioso. E depois eles começam a direcionar as pessoas para trabalhar em áreas É certo, né? diferenciadas, né? E eu fui trabalhar no serviço de inteligência do Exército. Ô, louco. É, Massa. eu fui para o Caramba. serviço de inteligência aqui no Ibirapuera. E ali eu comecei. E o meu serviço não era ficar em guarita mais nessa época. O que que eu tinha que fazer? Eu tinha que ler 3 ou 4 jornais de grande circulação. Eu montava uma resenha, né, separava as notícias principais, políticas, economia, MST, Nossa, que né? Então, assim, legal. montava a resenha, separava, montava encadernava, pegava a aprovação do coronel, fazia as cópias e saía entregando para os generais de chefes de estados aqui em São Paulo. Ô, Cara, louco. esse é um Loucura. serviço legal, né? E aí, onde eu fui fazer comunicação social, né? Não, calma, pausa. Que Pausa, legal. vamos lá. Calma aí, que é muita informação ao mesmo tempo. Não, então nem sempre foi mundo de seguros que você participou. Já teve exército. Ah, Teve também. Você já teve empresa própria também, não teve? tive, Meu tive, Deus. E fez tive. comunicação social, Fiz comunicação social, publicidade e propaganda? isso. E aí depois eu saí, fiz o período básico do exército e voltei para a seguradora, né? Certo. Aí continuei minha jornada lá. Aí do financeiro, aí cheguei no financeiro, onde eu tinha saído, fui para a área comercial. Aí da área comercial eu comecei a fazer os projetos de luminosos para corretores. Cara, eu enchi o Hum, Brasil de luminoso. Luminoso e front época light. da comunicação visual, né? É, Ah, o Cara, boom, então, né? a nossa, seguradora que tinha luminoso na é o que Porto, dava o destaque, eu né? era o cara que fazia isso. E aí eu comecei a fazer também a comunicação visual, a identidade das filiais. Aí um dia eu trabalhando lá, chegou o presidente da empresa e falou: Marcos, você que é o cara dos luminosos? Eu falei: sou. Você tá excelente trabalho, mas você tá no lugar errado, você tem que ir pro marketing. Aí eu fui pro marketing. Aí eu Caraca. comecei, aí no marketing eu passei essa atividade para uma estagiária que eu contratei, e aí eu fiquei dedicado em produtos. Eu fui ser consultor de produtos no marketing. Aí eu tive uma jornada de 5 anos como consultor de produtos. Aí saí e fui para a Ambev. Tive uma Montou, jornada da mudou Ambev, tudo. Mudou. mudou. Aí fui como marketing para a Ambev, cuidar de trade, né, que tem um pouco de a ver com a minha Sim. atuação hoje, né, que a gente trabalha Claro. com trade.
Aí fiquei 2 anos e pouco como trade e montei um negócio com 4 amigos. Aí eu montei uma agência de comunicação de branding Hum, e a gente tinha uma offset. Cara, Hum, sabe quando todo mundo Nossa, pega o dinheiro que guardou a vida inteira na época e compra uma máquina? A gente nossa. comprou uma offset e, e a gente criava o brand do Small Medium Business e fazia impressão. Então, tipo, ó, a criação com impressão, 12 de mil. Putz, cara, a gente vendia a rodo isso. Caraca. E aí a gente começou a ter Que um legal. faturamento legal. Aí veio a crise de 2008, aí todo mundo Hum, começa a se enxugar um pouco Hum. os investimentos de Foi marketing. complicado. E aí, cara, um amigo meu que trabalhou comigo nessa seguradora estava em outra seguradora japonesa. E aí ele falou: Marcos, comentei de você com o diretor aqui, ele quer te conhecer. Aí eu fui conversar com ele. E aí ele fez uma proposta, eu aceitei, cheguei para os meus amigos, falei, cara, tô voltando pro seguro, minha parte Isso. é tanto, vocês vão me pagando aí e tudo bem. Aí voltei para seguros, cara. E aí eu comecei essa jornada nessa seguradora. Aí depois de um período como planejamento estratégico, aí eu fui trabalhar em gestão comercial, fazendo plano de negócios de vendas para todas as filiais. E aí o diretor executivo me fez uma proposta para eu assumir a operação e montar a estrutura de assessorias Brasil, porque na ocasião cada filial cuidava de uma operação e não Então foi tinha aí que uma chegou logística. assessorias na tua vida, Foi quando começou a nesse assessoria. momento. Hum. Exatamente. E aí eu comecei a Interessante. montar o plano, eh, modelo de contrato, né? Sempre com o objetivo de que as assessorias entendessem que a operação era um player importante para que a gente pudesse trabalhar e crescer cada vez mais. E aí foi quando eu comecei a me envolver bastante com as assessorias do Brasil todo, com Legal. as Aconsegues, né? Onde eu tenho um bom relacionamento com as Aconsegues. Aham. E aí foi crescendo, E tá assim enfim. agora. Aí saí para outra e agora estou na CAD há E oito agora está meses. aqui. Eu ia É, perguntar isso. Quanto tempo? Há exatamente. 8 meses na CAD Oito já? meses na CAD. Foi assim, tô adorando a experiência, tem muito trabalho para fazer, muitas coisas já foram implantadas, mas tem muito mais para fazer. Temos excelentes assessorias trabalhando com a gente. E aí, tipo, nesse ponto de assessoria, a gente tá começando a falar de assessoria, e aí, que é o que eu falei, né? Penso em algumas coisas de assessoria, eu imaginava que era de tal forma, e aí eu acho que talvez a gente tava conversando aqui, eu acho que não é o formato que eu tava imaginando, mas qual que é a importância da assessoria para os corretores? Qual que é a importância dela? Como é que ela entra com os corretores? Qual que é a importância exata de uma assessoria? Explicar. Na CAD, a CAD privilegia muito as assessorias. Assim, é a única seguradora que tem a assessoria como um braço forte de operações. Hum, Porque a gente não tem o objetivo de expandir equipe comercial para fora de São Paulo, né? Então a gente precisa muito das assessorias para poder capilarizar e trazerem mais corretores para a nossa operação. Então a gente investe muito na operação das assessorias, a gente incentiva muito as assessorias a trabalharem, a gente tem um contrato diferenciado para as assessorias crescerem, temos políticas de preservação de cada assessoria para que ela não sofra impacto ao longo do ano com algumas questões que podem prejudicar no orçamento dela. Entende? Então, assim, hum. e isso é muito importante para a gente, e a gente mantém esse compromisso de ter a assessoria como um braço forte, porque alguns anos atrás, o próprio corretor, ele tinha um pouco de receio em trabalhar com assessoria. Ele tinha um Por que pouco, isso? porque ele queria atendimento direto na seguradora, Certo. ele achava que a seguradora, por ele estar em assessoria, a comissão dele seria reduzida, e no passado realmente era assim. Quando lá no passado eu comecei a trabalhar com assessoria, tinha essa questão de tarifa reduzida, né? Ah, E tanto é que eu fiz um estudo, tem um histórico, né? Tem um histórico Ah, isso então sim, aí. não é por nada, não é não, por não é para a nada. cabeça das E pessoas. nessa seguradora eu fiz um estudo e eu comprovei que não precisava taxar o corretor de assessoria por causa de um custo de operações, entende? Uhum. Porque a operação de assessoria era mais vantajosa do que a gente abrir uma filial e ter o custo fixo e os outros demais custos Que de. vai repassar, né? Que vai Exato. repassar de qualquer Então, jeito. não precisava disso. E aí a seguradora viu, analisou e realmente a gente tirou isso. Então começou a ter tarifa igual. Então a gente pode dizer que a assessoria é o nosso braço, né? O nosso Ah, braço Com comercial certeza. é quem, vamos dizer assim, é o nosso porta-voz, sim, né? A assessoria vai ser o porta-voz nosso. Então a assessoria conhece da CAD bem
e Um vai fornecer, e representante. vai representar a Um CAD representante, em né? tudo, né? Na parte de assessorar eles, de conseguir condições comerciais. Então, a assessoria, ela vai fazer meio que esse meio de campo. Exatamente. E o Então, bom ponto esse, Tupã, porque assim, a CAD, ela não tem nenhum contraponto de negócios para o corretor que está em assessoria. Embora algumas companhias do mercado não consigam oferecer condições que a gente consegue aqui para os nossos corretores vinculados em assessoria, né? Então eu falo para os corretores que estiverem ouvindo a gente, corretor, venha para a CAD, procure uma assessoria, se cadastre, que a gente tem muita oportunidade, muito diferencial para você trabalhar e crescer aqui com a gente. Caraca, recado Tá? dado. é, Que então isso. é louco. Mas ó, tô percebendo que teu trajeto, tua trajetória, É, né? Você começou então lá, fez comunicação social, que pra minha cabeça é um curso técnico, é também sim, bastante criativo, e cada vez mais foi migrando para uma coisa mais técnica, meio produteira, sim. assim, e virando agora assessoria. Como que foi chegar aqui na CAD? Assim, ia chegar. E outra coisa, né? O bichinho, a Marina, sempre fala isso. Marina, se você estiver escutando a gente, o bichinho do seguro te picou, né? Pois é. Porque é, Você sai e você sai mais volta, né? volta, não tem jeito, você vai É voltar pra verdade. É, cá. você volta. E como é que foi chegar aqui na CAD? Como é que foi o primeiro dia? Porque você falou que tá 8 meses aqui, né? No Sim, episódio passado agora nós conversamos com o Mattioli, que também tá mais ou menos no mesmo período. E ele também, assim, mas ele é diferente de você, ele chegou agora no mundo de seguros, mas você já teve um passado de seguros. sim. Como que foi chegar aqui na CAD? O que que você sentiu de primeira? A diferença? Cara, eu vou ser bem sincero para vocês, assim, Por favor. enquanto quando eu estava fora da CAD, a gente conhecia pelo envolvimento de mercado, conhecimento e trajetória de mercado. Mas quando a gente põe o pé aqui dentro, eu percebi que a CAD não deixa a desejar para nenhuma seguradora grande, cara. E muito pelo contrário. Eu estou muito feliz aqui, fui muito bem recebido, tenho uma condição de trabalho aqui excelente, sabe? Temos voz aqui perante a diretoria, a presidência. Então, eu gosto dessa comunicação, de trabalhar, ter esse contato com a assessoria e com o corretor. Tanto é que a gente aqui fica de portas abertas para você, corretor, e você, assessoria. Então, para vocês terem uma ideia, eu estava em casa no sábado, Uhum. aí um corretor de mercado que eu conheço lá de Salvador me ligou, eu mandei uma mensagem para ele, ele me ligou, falou: Marcos, estou em São Paulo, poxa. Aí eu falei: cara, você está trabalhando com a CAD? Falei: cara, tem um cadastro aí, mas a assessoria que eu tô não tá me Ajudando. ajudando, né? Não vem nada. Eu falei: Sim. cara, vem me visitar. Aí marquei com ele aqui, aí apresentei para o nosso CEO, né? Porque acho que esse é o grande É o diferencial, relacionamento, né? né? O batemos um papo rápido, e, cara, e já tô com demanda dele aqui de negócios, entende? Ah, Então, que assim, bacana. essa proximidade com o corretor e com a assessoria faz a diferença, né? E para vocês, assessoria, vocês sabem que podem contar comigo aqui. Embora vocês estejam fora de São Paulo, tem algum corretor visitando São Paulo, pode me ligar que eu vou receber eles aqui na CAD. Isso é Perfeito. legal, Isso isso é aí. E não, bacana. isso é verdade. Da CAD, isso é bem verdade. A gente pode estar trabalhando do lado da pessoa que é o gerente ou C-level É, e trata de igual para portas igual, né? abertas, né? Sempre. Aqui é Aqui portas é uma abertas. política de portas abertas. Falando É em isso aí. política, a gente tem a política de assessorias aqui da CAD também, né? Sim. É, um passarinho me contou que teve uma mudança dessa política de assessoria. Mudança que, tipo, o que que tem de diferencial na nossa política de assessorias, assim, que a gente traz para o mercado? Ah, quando eu entrei aqui, o primeiro projeto foi criar a política, né? A gente tinha um escopo Ah, então não já. foi nem mudança, foi a Foi a criação. criação. Tinha um Feito. escopo desenhado, aí eu li e ajustei alguns pontos, mas assim, o que eu valorizo muito aqui é manter a assessoria com a sua estratégia de negócios na jornada dos 12 meses, né? Porque Hum. uma das mudanças foi na estrutura do contrato, porque assim, eu acho que todos nós que somos do comercial e as assessorias também, muitos são ex-comerciais de seguradora, já tem na veia trabalhar com meta, com desafios, né? E eu pus essa questão aqui no nosso contrato e deixei na política uma preservação de migração de corretores. Né? Porque assim, não adianta a gente ficar migrando um corretor de assessoria para outra assessoria a todo tempo, né? Porque isso prejudica o resultado de uma operação. Hum. Então,
O que que eu tenho bem claro aqui com as assessorias é que a gente agora tem um orçamento e uma meta de trabalho, e se ela estiver trabalhando a grade de corretores dela como tem que ser feito, ela vai estar preservada até a jornada dos 12 meses. Claro, o corretor, ele pode pedir uma alteração e uma migração de atendimento. E a Uhum. gente tem uma janela em janeiro para poder fazer isso. Porque janeiro, o ano está começando, as metas estão montadas, e aí na Uhum. realocação, eu consigo ter uma meta definida no final de janeiro para ter uma jornada de trabalho ao longo dos 12 meses, né? Entendi, Então, cara, legal. eu acho que isso você preserva a operação da assessoria, né? É tipo campeonato de futebol, né? A Ah, janela de É. troca de exato. Ah, jogador, né? esses assuntos É de tipo isso. futebol. É tipo isso. É tipo Ixi, meu isso. ponto fraco. Mas é muito bacana, acho que esse é o ponto, né? As políticas, ou como foi criado, como funciona a área de assessorias, né? Como a Sim. gente faz isso tudo com eles e como a gente ajuda os corretores, é bem organizado e bem, tipo, para todo mundo realmente sair ganhando, né? A gente não está fazendo a política para fechar tudo e não dar o suporte. A Não, gente muito pelo quer contrário. realmente dar o suporte para todo mundo, seja para uma assessoria, seja para o corretor também. Tem as Exatamente. oportunidades para os dois lados, né? É isso aí. Pô, legal. A assessoria hoje aqui na CAD, bom, tô trabalhando. Quantas assessorias que temos hoje? Em torno de 50. Certo. Para o futuro, assim, pensando em longo prazo, porque a gente tem 3 anos de ACAD, mas a gente quer ter 30 anos no futuro. Exato. Como é que tá os planejamentos aí de assessoria? Olha, hoje a gente está estruturando bem a área, modelando a operação. Eu trouxe para dentro do negócio duas assessorias novas, Hum, especializadas nas linhas de negócio que a gente quer crescer, isso é né? legal. Então, pessoal, só lembrando vocês, então, Uhum. a gente quer crescer nas linhas financeiras. Então, E&O, temos um apetite muito grande. Somos primeira no ranking SUSEP. No garantia, estamos muito competitivos também. Então, oportunidade de negócio, tudo no portal, fácil para o corretor e a assessoria poderem se conectar e produzir diretamente, né? Ouviu, né, corretor? Ih, Ó, Recado do Marcos, não, se recado, veio dele, recado deles. se veio dele, é porque vai acontecer. é isso aí. E aí a gente estruturou essas duas operações, estamos na fase de cadastro, de corretores e algumas cotações, mas tem muito mercado para a gente Uhum, poder trabalhar, né? E hoje eu vejo pela quantidade de corretores que a gente tem cadastrado, a gente consegue dobrar essa quantidade muito fácil. Então, dentro da política da migração de corretores, o que que eu quero fazer com isso Hum, também? Que a assessoria busque novos corretores, né? Porque tem muito corretor no mercado e corretores bons com produções grandes no mercado que não estão trabalhando com a gente, até por falta de um contato comercial, né? E a gente precisa muito da assessoria que garimpe esses corretores e tragam eles para o jogo, uhum. né? Então, essa é a ideia de expansão para os próximos Dos dois anos. lados, né? Acho que a Exato, com assessoria certeza. fazer esse processo e também o corretor que vier para cá também, Exatamente. ele pode conhecer uma assessoria e a gente disponibilizar, a gente recomendar uma assessoria, né? De trabalhar com ela, e assim por diante, né? Sim, inclusive no nosso site, ele consegue, o corretor que quiser se cadastrar, ele pode entrar lá no link de cadastro e lá vai buscar, vai ter uma relação de assessorias para ele poder fazer o cadastro. E aí, claro, se ele quiser conhecer um pouco mais da assessoria, pega o nome, joga no site. Todas as assessorias possuem uma homepage legal, explicando o modelo de negócios. Então, assim, cara, as assessorias são muito bem qualificadas para trabalhar com os corretores aqui E na tem CAT. assessorias especializadas, então, alguns Tem, modelos, né? Tem assessoria sim, especializada em linhas financeiras, uma em sim. transporte, tem de garantia, tem tudo bem separadinho. Algumas Tem. mais amplas, outras mais Então, definidas. esse é um ponto curioso, né, Tupã? Eu vim de de seguradoras de varejo. Então, o varejo, o automóvel é o produto É o carro-chefe, né? top, né? Então, a maioria das operações das assessorias estão muito voltadas para esse modelo de negócios, onde o mix de operação fica em torno de 50% a 60% nessas linhas. E assim, depois que eu entrei no universo de seguradora de linhas financeiras, o que eu percebo? Que é um mundo e uma oportunidade gigante para a assessoria poder captar mais corretores, captar mais negócios e ganhar financeiramente, eu falo para ela, muito mais com esse tipo de operação. Porque para uma assessoria manter uma operação de automóvel
redonda, ela tem que ter um quadro de funcionários muito Muito grande. grande, né? Porque o Agora, volume é muito porque o grande, né? volume é muito grande. Agora, quando ela se especializa em linhas financeiras, o quadro não chega nem a um terço. Então, assim, o ganho é muito alto, entende? Então, assim, hoje tem assessorias que nem operam nesses segmentos, Uhum. operam exclusivos com exclusividade em linhas financeiras. É por causa do ticket também, né? O ticket médio também varia muito, né? Por causa disso. Porque, É, querendo ou não, de automóvel tem ah, que ter muito volume, né? É um grande volume Porque, para um ticket. Linhas financeiras têm um ticket exatamente. diferente que acaba realmente controlando isso, ah. né? Não precisa de volume grandes. Então, aí vai um pouco da estratégia da operação da assessoria, né? Também. Como eu falei que as assessorias são formadas por ex-seguradores, na grande maioria, então tem a pessoa que saiu de uma seguradora e o core dele era seguro de varejo. Ele já Então ele conhece montou um Ele já varejo. tem pouco. o conhecimento, É, know-how É, do agora você produto. pega uma assessoria que a pessoa era analista de crédito, então ela já vai para linhas Uhum. financeiras, entendeu? uhum. E aí começa a ter as especializações, né? Faz sentido, né? E aí, às vezes você tem, por Mas tem exemplo, assessorias também que tem cara, mais então, abrangente, né? sim, a gente tem uma assessoria no Rio de Janeiro e que abriu um escritório em Vitória e a gente opera com eles em Vitória. Praticamente eles são exclusivos em Vitória porque a gente não tem outra operação lá. Ele é uma assessoria de varejo. O CEO é ex-diretor de seguradora, daquelas tradicionais, saiu, montou operação, só varejo. E ele tem uma produção com a gente já significativa. E é uma assessoria que está investindo em profissionais e colaboradores nessas linhas financeiras. E ele fez Especializando. Que e ele legal. abriu um escritório em São Paulo, e para vocês terem uma ideia, o escritório de São Paulo é o hub que vai fazer a operação de linhas financeiras para toda a operação dessa assessoria. Então, assim, é um cara que percebeu a oportunidade do negócio e está investindo na operação. Você vê, né? Desde. Eu vou só lembrar de alguns podcasts atrás. Eu estava conversando com um corretor, e daí ele, na visão dele, ele falava que uma das formas de crescimento, de sucesso, principalmente na área de seguros, seria Uhum. especialidade é difícil. Especializar. Então, eu vejo agora esse lema dele está se repetindo toda vez que eu converso com alguém novo. No caso da assessoria aí, tá uma pessoa que está especializando em linhas financeiras, porque não é porque é nichado, é porque Não, tem conhecimento e conhecimento vende. é que eu acho que é aquela coisa também, né? A gente foca, né? Se a gente tiver Focar. um leque muito grande, a gente não consegue especializar em Exato. Quando nada, mira em né? tudo, não acerta nada, né? Pois Exatamente. eu já escutei isso de alguns amigos e colegas mais antigos que falaram o seguinte, assim, Marcos, o bolo, quando você tem um bolo, se você não vai comer um bolo sozinho. E se você deixar o bolo para comer durante vários dias, ele vai estragar e você vai perder. Então pensa o seguinte: o corretor hoje, especializado no automóvel, ele vende seguro de automóvel para quem? Para mim, para vocês, Hum. para o CEO de uma empresa de logística, para o CEO de uma indústria farmacêutica, para o CEO de uma transportadora de grãos, para uma empresa de logística. Todas têm seguro de carro. Todos têm seguro de carro. E ele só fica focado nesse seguro de carro. Sendo que ele pode explorar o conhecimento do relacionamento dele para as outras operações dos clientes, né? É o que toda seguradora sonha e deseja, que é o cross-selling, né? Ah, Então, assim, o corretor hoje, às vezes, ele não consegue fazer o cross-sell. Mas se as assessorias conseguem ajudar esses corretores nessas atividades, principalmente essas que estão se especializando em linhas financeiras e podem ajudar o É, corretor a identificar dentro da carteira dele é o isso. cliente potencial, entendeu? Identificar a oportunidade, né? Que é o É, que você falou. Você estava fazendo um seguro de automóvel, né? Numa pois transportadora, é. você consegue um seguro de transporte, de carga, você consegue um Um dia novo. empresarial, Um um dia novo, vai dia, que. um empresarial para o galpão que ele tem. Com Então, ou certeza. seja, tem, Um geral também. tem vários seguros para uma única pessoa, vamos dizer assim, exato. né? Você faz o seguro do dono de uma rede de postos de gasolina, por um médico que é diretor de um hospital e você pode oferecer um IENU para os profissionais de saúde, Então. entendeu? Então, É, o cross-sell ele existe, é Sim, possível, só que eu preciso entender como é que tá a carteira dele, para ele saber qual que é a oportunidade que ele tem. Pô, ele tem a exatamente. oportunidade assim, e então, a assessoria vai ajudar ele. Sim, isso que eu ia perguntar. Então, a assessoria. Isso.
como que a assessoria vai, assim, eu já sei que você já respondeu como, mas tipo, na prática, a assessoria vai acionar o corretor falando, olha, esse cliente, além disso, além de um diretor, ele também trabalha numa empresa, como é que funcionaria? Na verdade, é o contrário, né? Tem que ser Hum, compartilhado, né? Porque o corretor tem que ter essa proximidade com a assessoria para ter tempo de conversar e planejar as operações, né? você vê, relacionamento é Uhum. tudo É o mesmo. relacionamento, porque agora, claro, a assessoria, ela pode pegar os seus maiores corretores e trazerem eles para perto e fazer o planejamento tático de vendas, entendeu? Uhum. Então, assim, é possível ser feito. Então, assim, a oportunidade está para todo mundo, né? Eu tenho visto que a CAD cada vez mais está mais próxima da assessoria e isso é óbvio, é intencional, a gente quer estar próximo das assessorias. Mas você já tem recebido algum feedback de como que as assessorias estão recebendo essa proximidade da CAD? Está sendo muito bem recebida? Como está sendo essa troca? Boa, boa pergunta. Quando eu entrei cuidando da operação. Aí a gente teve a contratação da Vanessa, que é meu apoio comercial e me ajuda no dia a dia com as assessorias. Então, assim, as demandas são muito grandes, né? Então, a gente tem um pós-venda que é muito pesado, né? E assim, são dúvidas que às vezes dúvidas que se repetem, né? Uhum. Assim, aí o que que eu percebi com isso? Eu falei, caramba, a gente tem muita dúvida repetindo em diversos grupos de assessoria. Como que a gente pode usar alguma inteligência para a gente poder mitigar isso e reduzir esse operacional pós-venda para que a gente tenha mais tempo de vender mais, né? Então, com o Marcelo Salles, depois de uma reunião que nós tivemos dessas de sexta-feira, eu falei, Marcelo, eu preciso de você, né? E aí a gente começou a estudar e pensar de como usar a inteligência artificial para suprir boa parte dessa demanda, né? Para ajudar, E né? também o Danilo, em uma das reuniões que ele comentou, pessoal, usem a inteligência artificial para É. fazer o que vocês não querem fazer, né? Não o que a gente não quer fazer, mas, enfim, para Como a gente fazer, potencializa ele, né? exato, fazer com que ela trabalhe para a gente em assuntos que ela vai poder absorver a operação, né? Então Uhum. a gente está construindo um modelo de atendimento, ele já está em testes, né? Olha, bacana. Eu tenho dois grupos de WhatsApp em teste, um com o Marcelo e o time dele, e outro com algumas pessoas das técnicas e algumas assessorias testando, perguntando. Agora a gente ganhou uma força da Bibi, né? Então, obrigado, Bibi, pelo apoio. Uhum. A gente conseguiu colocar um PMO lá para poder estressar, fazer perguntas com erro de português, assim, perguntas, diversos tipos de questionamentos para a gente aprimorar a inteligência artificial para que ela tenha todas as respostas prontas para suprir essa demanda. E assim, cara, eu estou muito contente com isso. Era uma novidade que eu queria falar aqui para vocês. Ela está quase pronta. Eu acho que em breve, muito breve, a gente vai soltar isso para vocês Estamos poder. testando, né? Você que é PM, você sabe muito bem como é que é esse Tem que negócio de testar, né? Tem que testar as testar, tem que coisas, tem que deixar muito bem redondinho assim. redondinho, Não muito exatamente, mas a gente tem que deixar o máximo mas tem que ser possível. o MVP, né? É o Pelo MVP. menos. Isso. A gente tem que testar isso para ver como é que funciona. E esse É é um muito ponto, bacana. né? Assim, mais um recado para as assessorias e para os corretores, né? A CAD, ela tem esse braço de TI muito aguçado, né? Então, é muito fácil, né? Entre aspas, a gente poder conversar com pessoas para desenvolver ferramentas de trabalho para mitigar operações, para que a gente seja mais ágil na operação final e nos negócios. Uhum. E pelas seguradoras que eu já passei durante a minha jornada, era um pouco mais difícil isso. Então, corretor, assessoria, aproveitem a oportunidade de terem a CAD como um player de negócios para vocês, porque vocês têm muito a explorar e a ganhar com isso. E contem comigo para a gente desenvolver projetos e inovações a qualquer momento. Eu não sei se você tinha um, mas eu tenho uma coisinha aqui que eu tenho Legal. anotado aqui, uma coisinha que eu queria conversar, queria te perguntar, na verdade. Isso aí. Queria saber um pouco mais sobre como que funciona a. Tem a pergunta, inclusive, está escrito a pergunta. Caramba. Os critérios para que os corretores se mantenham ativos dentro da grade da assessoria, porque a gente sabe que hoje tem algumas regras de manutenção dos corretores dentro da assessoria. E aí eu queria saber de ti como é que funciona para que os corretores que estão escutando a gente, que têm interesse de participar de uma assessoria,
como é que são esses critérios e como que a gente trabalha as metas, o engajamento com eles? Como é que Tá. funciona? O corretor, ao se cadastrar na CAD, ele é direcionado para um atendimento vinculado a alguma assessoria, Uhum. tá? E provavelmente a gente venha ter mudanças com isso. Ó, Spoiler? É, Não dá pra, não, não dá não pra... posso dar spoiler, Ah, mas o corretor ele pode se cadastrar na assessoria e a gente não tem assim uma obrigatoriedade, você tem que já produzir no primeiro mês. Cara, se cadastra. A assessoria é capacitada para treinar o corretor. A gente já ofereceu vários treinamentos para as assessorias. As assessorias conhecem muito bem os nossos portais, né? Mas se precisar do nosso apoio, a gente, em conjunto, treina o corretor, abre portal, faz o passo a passo dos negócios e da operação para ele poder trabalhar com a gente. Então, se cadastre, venha para a CAD e que a gente está aqui para te ajudar a desenvolver os negócios, cara. olha, Ah, gostei desse assunto, viu? pior que eu gostei. Não, é porque é um absurdo que eu penso do tipo, quando me vendeu, eu lembro até, o pessoal que tá assistindo a gente talvez reconheça a Cíntia. Cíntia que tá toda hora em algum lugar aparecendo. E eu lembro que eu tava junto com ela um dia, eu cheguei, você falou que tá 8 meses, né, aqui na CAD. Eu cheguei na CAD, então deve ter 9, 10 meses talvez. pouco. E eu lembro que uma vez eu tava conversando com ela, eu falei, Cíntia, diabo é assessoria? Porque toda hora, eu falo assim, tem que mandar lá para o pessoal da assessoria. O que que é assessoria? A única coisa que a forma, assim, vou te explicar da forma mais simples. Pensa que tem uma galera, ela explicou dessa forma, tem um hub que eles atendem outros corretores. Aí eu, tá. E fiquei com isso na cabeça. Tu tá fazendo assim, ó, Sim. expansão que é muito mais que Agora isso. eu tenho um exemplo melhor para te ajudar. Por Pensa favor. que a assessoria é a nossa filial espalhada no Brasil inteiro para atuar com os corretores. Tá aí. Entendeu? Mais fácil. Agora dá pra responder em casa o que que é uma assessoria. Ah, Pois é, agora sim. No Brasil inteiro. Brasil inteiro, Norte a sul, leste a oeste. norte a sul. E tem um ponto. A assessoria ela pode ter o escritório físico em São Paulo e ela pode atender corretores do Brasil inteiro. A gente tem uma operação de assessoria que fica aqui em São Paulo e ela tem um corretor em Salvador. E ela tem reuniões com esse corretor todo mês. Então, uma vez por mês ela vai e faz reunião com o corretor em Salvador. Então, assim, cara, Caraca. e também com os meios digitais, ele não precisa nem se deslocar, Ah, né? agora é tudo É remoto, tudo né? remoto, ele consegue fazer isso. Então, a gente não determina raio de atuação para uma assessoria. Então, ela pode ter escritório físico num lugar e atuar com corretores do Brasil inteiro. Legal. Ah, Assunto rico que Né? não, levaria mais tempo, né? vai ter que ter uma assessoria 2.0 aqui. Mas tem que ser. Tem que ter uma assessoria 2.0 aqui. Boa no lançamento da IA. Olha aí. Quem sabe? Olha lá, tá vendo? Spoiler, spoiler, É corretor. porque não, Marcelo Spoiler, não vem, mas eu tentei já. Já tentei chamar o Marcelo. Não, spoiler, Marcelo, venha. spoiler. A gente pode convidar o Marcelo e projetar ele aqui, ó. Ih, aí, Vamos tem a pensar. IA do Vamos Marcelo pensar, aí. vamos pensar nisso. Ó, a gente vai chegando pro final, né? Estamos chegando no final, Boa. todo final aqui a gente tem um bate-bola, né? A gente fala uma palavra aqui, a gente vê, você responde o que vier, na Fica primeira palavra que livre. vier, Sim, boa, pode ser só uma palavra, pode ser uma frase, a gente vai fazendo esse bate-bola aqui rapidinho, Fica em boa. paz. beleza? Beleza, vamos lá. Se tu não for, eu vou. Quer começar? Comece. Eu vou Então manda. do abertão. Vai no básico, vai Vai lá. lá, assessoria. O nosso parceiro de negócios fundamental para o crescimento da nossa operação. Corretor. Cara, é o coração do negócio. É o nosso parceiro que pode contar com a CAD para tudo que precisar. Comunicação social, aquele busquei lá, caraca. Ah, Cara, foi o início, né? É, Eu acho que sem a comunicação eu não estaria aqui, né? perfeito. e a CAD? Cara, a CAD é coração, é conforto, é garra, é motivação, é energia, tudo Caraca. isso. Tudo Olha, isso e muito mais. Ah, isso foi muito bom. Pô, boa. Marcos, foi Marcos, muito muito Obrigado, hein, pessoal. foi um Muito obrigado. prazer. E assim, realmente, não tô falando da boca pra fora, não. Deu um boom, Ah, assim, do que é assessoria, ainda mais pra mim, que eu tenho que produzir muito conteúdo, e daí a gente não sabe. A assessoria agora deu um boom, assim, dá pra legal. sair muita coisa legal. Contem comigo pro que precisar. Tiverem dúvidas, tô aqui. Perfeito. E Maravilha. Obrigado, você, viu? que tá escutando a gente pelo YouTube, de novo, deixa seu comentário, quinta-feira que vem. Que hora? 10 da manhã. Pronto, acertou agora. Quinta-feira às 10 da manhã a gente tá aqui de novo.
Toda quinta-feira, na verdade. E se você está escutando então, pelo YouTube, deixe seu joinha, badala o sininho para saber quando tem vídeo novo e também coloca nos comentários o que você quer assistir. Além disso, tem o Spotify, que já comentamos isso anteriormente. E, E é e a isso. assessoria, claro, né? Divulgue para os seus corretores esse Acadcast, E para se eles inscreve, entenderem. né? Vai Se para assessoria, inscrevam, fala com ele. para eles conhecerem mais a assessoria, que não é esse bicho todo, ele vai ajudar o corretor. Pronto. Muito bom, muito obrigado. Valeu, obrigado, Brigadão. pessoal. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.